E hoje o vídeo tem um formato um pouco diferente. Eu vou falar sobre um monitor de fertilidade, vou falar sobre a Daisy. Este vídeo é uma review deste produto. Eu já o estou a utilizar desde dezembro, se não estou em erro, dezembro do ano passado. E, portanto, decidi que estava na altura de dar a minha opinião sobre este monitor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não utilizo nenhum método hormonal e este monitor tem sido o meu guia para fazer a percepção da fertilidade. Ele tem vários pontos a favor, tem pontos que sinceramente eu acabava por melhorar ou que existem outros equipamentos no mercado que já estão mais otimizados num determinado sentido. Então, a Daisy é sim um equipamento bem simples e é um equipamento desenvolvido pela Valley Electronics. Então, é desenvolvido na Suíça e tem uma percentagem de fiabilidade muito alta, 99,4%. Nós estamos a falar de algo que se aproxima muito, por exemplo, da pílula. Então, a Daisy serve para monitorizar a fertilidade. Isto é excelente em duas coisas. Portanto, ajuda-nos a prever o período fértil. Portanto, há ali uma ponte para quem quer engravidar, tem mais informação e ajuda-nos também a prevenir uma gravidez. Quem não quer, de momento, utilizar um método hormonal ou, por exemplo, utilizar um método como o DIU, pode fazer este tipo de método para conseguir perceber em que alturas não deve ter relações sexuais desprotegidas ou sequer ter relações sexuais. Então, se o teu objetivo é prevenir uma gravidez, o ideal é conseguires detectar ou conseguires identificar através deste monitor qual é o teu período fértil. E isto aqui é super prático. Ele vai dar basicamente uma luzinha vermelha quando tu estás perto do período fértil ou quando és considerada fértil. Ele vai dar uma luzinha laranja quando ele ainda não consegue perceber muito bem se estás fértil ou se é um momento seguro para teres relações. A verdade é que quando está laranja, o ideal é não arriscar ter relações desprotegidas se realmente não queres engravidar. Agora, podes sempre fazer duas coisas quando estás nesse ciclo fértil. Podes ter relações protegidas com um método de barreira, por exemplo, relações com um preservativo, utilizas um preservativo, sempre com consciência de que o preservativo também pode romper e pode originar ali uma concepção, mas aqui já estamos muito mais conscientes. Então, se não queres mesmo engravidar, a minha recomendação seria não ter relações nesse período. Se há ali uma abertura para, ok, eu não quero engravidar, mas se acontecer também não vai ser assim um grande problema, se calhar então aí arriscar num método de barreira. Ok? E sendo que bem utilizado, nós também temos uma taxa de eficácia muito grande. Agora, realmente todos os métodos são falíveis, inclusivamente a pílula. Nós confiamos imenso na pílula, mas a pílula também é falível, tem várias questões que podem alterar as suas funções. E certamente que já conhecem casos de mulheres que engravidaram a tomar a pílula, inclusivamente, e isto é porque realmente há algumas variáveis que podem destabilizar a eficácia desse contraceptivo hormonal. E aqui nós estamos a falar de uma eficácia também 99,4%, mas ele não serve como método contraceptivo, ok? Portanto, só vos vai permitir conhecer o vosso ciclo menstrual, conhecer a vossa fase fértil e daí tomar decisões conscientes com base nessa informação. Se o teu intuito é conseguir ter um auxílio para perceber quando é que estás no teu período fértil porque queres engravidar, este monitor de fertilidade vai ser ótimo, porque vais conseguir perceber com maior exatidão quais são os dias em que deves de apostar ter relações sexuais. Mas vamos ao funcionamento. Este equipamento ele funciona através
da medição da temperatura basal. E nós fazemos a medição da temperatura basal sublingual, colocamos debaixo da língua, e aqui na pontinha, eu não sei se conseguem ver, tem um termómetro, e este termómetro é um termómetro muito eficaz, muito sensível, e basicamente é só isso. Ao acordar, coloca-se o termómetro debaixo da língua, espera-se cerca de 1 minuto, 60 segundos, e ele vai dar um bip e vai dar o resultado da medição. Na verdade, ele não vai dar o resultado em termos numéricos, ele vai acender uma luz, e essa luz pode ser uma luz amarela, uma luz verde ou uma luz vermelha. E ainda pode ser uma luz vermelha que pisca. Então o que é que isso quer dizer? Significa que ou estás, se der uma luz amarela, num momento de flutuação em que o aparelho ainda está a prender, e atenção que isto nos 2 primeiros meses, de 2 a 4 meses, ele vai dar várias orientações de luz amarela, porque ele ainda está a estudar o teu ciclo. Isto não é um equipamento que vocês utilizam hoje, utilizam neste ciclo e ele já vos vai estar a dar respostas. Não, ele vai aprender primeiro. O que é interessante é que realmente ele dá essa indicação, se está amarelo, ou é porque estamos ali numa fase de flutuação, em que não é 100% fiável de que estamos numa fase fértil, mas também não é 100% fiável de que estamos numa fase infértil. Portanto, o ideal é não arriscar. Ou então, de facto, ele ainda está a aprender o nosso ciclo e, portanto, vai nos dar ali muito mais esta corzinha, esta luzinha laranja, para não nos dar também uma falsa sensação de segurança ou induzir-nos em erro. Então, neste momento, eu não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não, mas ele está com a luzinha laranja. Mas então aqui nestas gotinhas, aqui aparece o laranja. Quando nós temos uma luz verde, significa que nós estamos numa fase infértil. Então as relações desprotegidas acabam por ser um pouco mais permitidas e é muito tranquilo. Eu confesso que inicialmente eu estava com muito receio porque não queria de facto engravidar e eu estava habituada a fazer um método de temperatura, um método sintotermal, em que faz um cruzamento de temperatura basal, muco cervical e avaliação do colo do útero, da abertura do colo do útero. E aqui é um panorama muito mais macro, então eu estava sempre ali a fazer aquela comparação e tinha algum receio quando aqui a luzinha verde vinha, e atenção, demorou uns 4 meses de facto a começar a fazer uma avaliação sobre o meu ciclo assim um bocadinho mais precisa. Até lá ele é um monitor que joga muito pelo seguro. Quando está na fase de aprendizagem, realmente eu notei que ele não avançava com informações dúbias. E isso dá-nos ali também alguma tranquilidade. Então, quando está na fase verde, significa que nós estamos na nossa fase infértil. Então a probabilidade de conseguirmos engravidar é realmente muito, muito, muito baixa e podemos estar tranquilos relativamente a isso. Agora, em oposição, quando acende a luzinha vermelha ou vermelha que pisca, significa que nós estamos numa fase fértil. Quando a luzinha vermelha pisca, há uma alta probabilidade de estarmos a ovular ou de entrarmos na ovulação nesse mesmo dia. Quando a luzinha está estática, significa que nós estamos em dias altamente férteis ou altamente prováveis de estarmos férteis, ok? Portanto, para quem quer engravidar, vai aproveitar essa informação para apostar nos dias em que a luzinha está vermelha. Quem não quer engravidar vai fixar esses dias, vai ver a luzinha vermelha e vai tomar uma decisão consciente de ou tem relações sexuais protegidas ou não tem sequer relações sexuais nesse período. E ele é assim muito simples, este equipamento é muito simples de trabalhar. Ele tem uma app que nós instalamos no telemóvel, é uma app gratuita. Através dessa app nós vamos ver o gráfico da temperatura basal e podemos até acrescentar mais algumas informações. Informações como é que está o muco cervical, como é que está a abertura do colo do útero, se na fase menstrual estamos com uma menstruação com fluxo abundante, se temos coágulos. Bem, podemos acrescentar aqui imensas informações. E dá-nos ali o gráfico, depois podem partilhar com o profissional que vos está a acompanhar, se tiverem alguém
alguém a acompanhar, podem partilhar também para irem percebendo mais algumas orientações que o gráfico possa estar a dar e que nem toda a gente possa perceber. Então, funcionamento. Resumindo, acordamos e aqui temos uma questão bem interessante. Nós não precisamos de acordar sempre à mesma hora e isto aqui é uma das grandes vantagens da Daisy. Nós não precisamos de acordar sempre à mesma hora. Então, se temos turnos, trabalhamos por turnos, se temos um trabalho que nos impossibilita de adormecer sempre a uma hora e acordar sempre à mesma hora, nós vamos ter aqui o processo facilitado, porque este monitor acaba por fazer já um cálculo. Óbvio que nós temos de ter ali umas 2 a 3 horas de sono, mas ele acaba sempre por fazer ali um cálculo e ajuda-nos imenso a conseguir um resultado ou a conseguir um gráfico muito mais fiável do que, por exemplo, um termómetro de temperatura basal normal. Mas se para ti não é um problema fazer a medição da temperatura basal sempre à mesma hora, eu não sei se este equipamento ou se este monitor de fertilidade será o mais indicado, porque em termos de custo, ele tem um custo um pouco elevado, então ele custa cerca de 299 euros. Ele é muito rápido, o envio é muito rápido, é muito fiável, aguenta imenso. Nós carregamos o equipamento como carregamos o telemóvel, portanto ele tem uma entrada para nós podermos fazer o carregamento e é muito, muito prático de utilizar, a bateria aguenta, mas realmente ele tem um custo elevado. Então, vamos aos prós. Pró número 1, e eu acho que isto aqui realmente é a vantagem deste monitor. 99,4% de fiabilidade. Então isto aqui é uma percentagem muito elevada. É um dispositivo que já foi aprovado pela FDA, portanto, nós estamos a falar propriamente de um monitor que foi lançado no mercado e que não tem mínimo de investigação. Não, ele tem imensa investigação por trás no seu desenvolvimento. Ele já teve uma versão anterior, se não estou em erro, penso que foi só uma versão e que acabava por ser muito menos prático, não tinha Bluetooth, então tornava-se, em termos de segurança e fiabilidade, muito interessante, mas acabava depois por perder ali alguns pontos, porque realmente era um processo um bocadinho mais chato de fazer ali a passagem dos dados para o telemóvel. Mas isto neste momento não acontece e continuo a ressalvar, 99,4% é uma percentagem mesmo muito elevada, nos dá aqui uma margem de segurança muito grande. O segundo pró é que este equipamento, como eu já falei anteriormente, nós não precisamos de fazer a medição da temperatura basal sempre à mesma hora. Então, se hoje acordar às 6 da manhã, amanhã acordar às 7 da manhã, além acordar às 10 da manhã, não vai haver problema porque ele já vai considerar esse horário, já vai fazer um ajuste depois nas temperaturas e isso faz com que nós tenhamos ali uma garantia muito mais elevada do que quando, por exemplo, utilizamos um termómetro de temperatura basal básico, em que somos nós, utilizamos aquele cálculo do 0,1 a cada hora que passa, portanto se acordarmos depois do horário habitual nós vamos reduzir o 0,1 ou 0,2, mas a verdade é que isso aí pode-nos falsear os valores. E aqui nós temos um grau de precisão muito elevado. O terceiro pró é ter uma app que nós conseguimos ver efetivamente o gráfico, ver ali a relação da temperatura basal e dá-nos também uma consciência entre temperaturas da fase folicular, temperaturas da fase lútea, depois também já dão outras informações para nós, por exemplo, quem está num tratamento de infertilidade, podermos trabalhar de forma um bocadinho mais personalizada e ali dirigida para algum distúrbio que possam estar a apresentar através do gráfico. Para além disso, vocês podem enviar, fazem um print e podem enviar ao vosso monitor ou à pessoa que vos está a ajudar nesta questão da monitorização de fertilidade. Nem todas as pessoas necessitam de ter um monitor de fertilidade, uma pessoa que vos ajude a fazer a monitorização de fertilidade. Ter este equipamento é o suficiente, por exemplo, se
tu queres perceber exatamente quando é que é o teu período fértil, quando é que é o teu período infértil, basta isso. Agora, por exemplo, se queres investigar um pouquinho mais sobre o teu corpo, sobre o que é esta questão do período fértil, do período infértil, o que é que estas temperaturas te podem estar a dizer sobre as tuas hormonas, sobre o teu organismo, sobre o funcionamento do teu corpo, então aí sim faz sentido fazer um acompanhamento com um profissional. E se realmente for esse o caso, aqui já temos o trabalho simplificado, porque depois basta, lá está, enviar um print, enviar esta informação que está na app e enviar para o profissional que vos está a acompanhar. Outro pró é que é muito fácil passar a informação do termómetro para o telemóvel, portanto para a app. Como funciona através do Bluetooth, nós normalmente carregamos no botão e nós conseguimos fazer essa passagem da informação. Então não temos que andar com cabos, não temos que ter ali um processo muito difícil, é uma coisa muito rápida que leva ali alguns segundos e nós temos logo a informação da medição para a app. Então fica logo disponível na app e nós podemos consultar sempre que quisermos. Outro pró da Daisy é que realmente a bateria aguenta imenso. Já foram lançados no mercado alguns monitores de fertilidade que era necessário quase estar todos os dias ali a carregar o equipamento e não, aguenta imenso, 1 ou 2 meses, e isto aqui é fantástico. Porque nós não nos precisamos estar a preocupar se no dia seguinte vai estar sem bateria, queremos fazer a medição e a bateria descarregou durante a noite, então é muito prático, muito simples e a bateria realmente dura imenso. Agora vamos aos contras. Também existem. Então, o manual não vem em português, então tens que saber inglês, alemão, italiano ou espanhol. Acho que são estas as línguas do manual. Não vem em português. Então nós temos que dar ali algum toquezinho numa outra língua para conseguirmos depois fazer a sintonização com a app, conectar o equipamento ao telemóvel. Então nós precisamos de saber ali um pouquinho, se calhar o inglês será mais fácil, para outras pessoas o espanhol, pronto. Mas também não são processos muito complicados, mas na minha opinião é um pró. Eu estou em Portugal e gostava imenso que este equipamento, que eu recomendo a tantas pacientes, tivesse um manual também em português. Outro contra, na minha opinião, e isto é muito pessoal, é que eu gostava que o ecrã do monitor, o ecrã da Daisy, desse a indicação logo direta da medição da temperatura basal. Então que nós pudéssemos ver que a temperatura hoje estava em 36,06, por exemplo. Isto porque já me dá ali também alguma informação e como eu sei muita informação sobre o meu ciclo, eu gostava de perceber e fazer eu própria o cruzamento. Óbvio que vocês depois na app conseguem consultar, mas no imediato não têm ali uma percepção de qual o valor. Conseguem perceber que já fizeram a avaliação da temperatura basal, através de um som emitido pelo equipamento, passados, lá está, os 60 segundos, mas não vos diz logo ali direto. Vocês têm que fazer a passagem da informação através do Bluetooth, que também é um processo simples e é um processo rápido, e depois fazer essa leitura no telemóvel, na aplicação disponível no telemóvel. E o último contra da Daisy é que quem tem filhos e quem acorda a meio da noite e tem que prestar auxílio de imediato, pode ser um pouco difícil conseguir fazer esta monitorização. Isto porque, se alguém acorda, por exemplo, de hora a hora para prestar ali auxílios ao filho, não vai conseguir ter ali 2 horas, 3 horas de sono. Idealmente seriam as 5 horas de sono consecutivas. E isto para conseguirmos ter uma medição um bocadinho mais fiável. E quem tem filhos sabe que se um bebê chora, nós não vamos dizer aguarda agora só 60 segundos que eu vou fazer a minha medição e entretanto já vou aí, que é para não estragar aqui as medições na Daisy. Isto não acontece. Nós levantamos e nós vamos acudir, não é? A chamada desse filho. E isto faz com que depois seja um pouquinho difícil, porque basta
ter ali uma criança em casa ou alguém que realmente necessita de um apoio imediato e que seja várias vezes ao longo da noite, acaba por, naquele dia, estragar um bocadinho a média. O ideal é, se calhar, não fazer a medição porque vai dar ali um valor muito alterado. Outra questão que também altera é o álcool. Então o álcool também pode dar ali temperaturas alteradas, assim como a febre, mas isso aí já não é problema do equipamento, isso é uma decisão pessoal. Agora com o filho não, nós não vamos simplesmente optar, agora vou tratar do meu filho ou agora vou aguardar aqui um minutinho para fazer a medição da temperatura basal. Não é lógico e isso sim pode levar ali a algum erro. Então o ideal é não fazer a medição, mas também depois ao longo do ciclo nós vamos perceber que vamos ter muito mais flutuações, as tais luzinhas laranja que eu falei no início, porque o monitor não nos vai dar uma resposta concreta, ele vai jogar sempre pelo seguro. Nós sabemos, por exemplo, temos 6 dias, mais ou menos 6 dias férteis no nosso ciclo e ele vai nos dar ali uma margem superior. Vocês não contem que ele dê apenas ali aqueles 6 dias, não, ele vai dar mais uns dias para trás e mais uns dias para a frente. Aliás, normalmente até é mais para trás, porque assim que ele identifica as 3 temperaturas pós-ovulatórias subidas, ele vai começar a decretar a fase infértil. Estamos a entrar na fase infértil. Mas ele vai sempre jogar pelo seguro, portanto vocês vão ter mais umas luzinhas, para além daqueles 6 dias férteis, vocês vão ter mais umas luzinhas laranja durante mais alguns dias para prevenir ali eventuais erros ou alguma alteração no vosso dia de ovulação. Okay? Mas mesmo assim é um equipamento que eu recomendo e lá está, eu servi-me dele durante estes meses e sinceramente senti-me muito segura. Mas atenção, este equipamento não é para todas as mulheres. Então, mulheres com ciclos irregulares, este equipamento eu não recomendaria. Mas no próprio site vocês podem encontrar essa questão. Eles próprios não recomendam a quem tem ciclos irregulares porque é sempre muito imprevisível, vai-vos dar sempre muitos dias de flutuação. Ou de investigação, então vocês vão se sentir um pouco frustradas. Não é recomendado, se vocês têm ciclos irregulares, não optem por este tipo de monitor de fertilidade. Se estão na entrada da menopausa, também não faz sentido recorrer a este equipamento. Há muita flutuação hormonal a acontecer e pode induzir em erro. Se têm ciclos superiores a 40 dias ou ciclos inferiores a 19 dias, este também não é o tipo de monitor que vocês devem de adquirir, ok? Então, se tens um ciclo entre os 19 e os 40, ok. Fora desta linha média, já não faz sentido tu estás a fazer a avaliação da tua fertilidade através deste tipo de monitor. Também não é indicado para quem faz um método hormonal, um contraceptivo hormonal. Por exemplo, uma pílula. Não faz sentido, porque a pílula vai inibir a ovulação. Então, não faz sentido estarmos a fazer uma monitorização da fertilidade se a ovulação vai estar comprometida. Então, não vai acontecer. Portanto, nós não vamos ter ali aquela fase do período fértil. Este equipamento também não é útil no que toca a infecções sexualmente transmissíveis, porque ele não vai proteger. Então o ideal é utilizar este tipo de monitorização se estás num relacionamento estável. E de uma forma geral é isto. A Daisy, na minha opinião, é ótima e pode ser um ótimo recurso, quer para quem pretende engravidar, quer para quem quer evitar uma gravidez. Então é um equipamento que sinceramente vale o valor pedido por ele, os 299€, que é o custo do equipamento. Eu vou-vos deixar um código que vai-vos dar acesso a um desconto caso queiram adquirir a Daisy, mas sinceramente o equipamento vale este valor, esta precisão de 99,4%. É uma precisão muito elevada e realmente eu acredito que em termos de investigação eles tiveram que fazer muita investigação, logo não seria um equipamento muito económico, talvez daqui a uns anos, quem sabe. É óbvio que vão estar sempre a aprimorar e uma das coisas que eu também quero ressalvar é que em termos de suporte, a Daisy
ou a equipa da Daisy dá imenso suporte. Se vocês tiverem uma dúvida, basta enviar, eles são muito rápidos, até porque aqui, se nós tivermos muito tempo à espera, já pode alterar esta percepção da fertilidade naquele ciclo e pode-se refletir também nos seguintes. Então lá está, voltar a um momento de aprendizagem, se a pessoa está sem utilizar um mês ou 2 meses. Então eles realmente têm esse cuidado de ser muito rápidos a solucionar. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero-te pedir para subscreveres o canal, deixares o teu gosto neste vídeo, deixa um comentário também para eu perceber se este tipo de vídeo é um vídeo que faça sentido para ti, que gostes deste tipo de reviews de equipamentos sempre ligados a esta questão da fertilidade, obviamente. Deixa nos comentários. Vejo-te no próximo vídeo.